No princípio Deus criou os céus e a terra. Vamos cantar a palavra de Deus. Hoje nós vamos cantar uma passagem que é um pouco longa. É assim. O reino dos céus, dos céus, dos céus, dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus, o qual certo homem tendo achado escondeu. O reino dos céus, e transbordante de alegria vai vende tudo. O reino dos céus, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, o reino dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, semelhante a um que negocia e procura. O reino dos céus, procura boas pérolas e tendo achado. O reino dos céus, uma pérola de grande valor. O reino dos céus, vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus, o reino dos céus, dos céus, dos céus, dos céus é semelhante a um rede que lançada ao mar. O reino dos céus recolhe peixe de toda espécie quando já está cheia. O reino dos céus, os pescadores arrastam na praia assentados. O reino dos céus escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. O reino dos céus, o reino dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes na consumação do século. Na consumação do século. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre o significado dessa passagem é a palavra parábola. A palavra parábola significa uma comparação. A palavra veio do grego parabolei, balo, em grego, significa jogar. Parar é ao lado de. Então, Jesus, ele está jogando uma história ao lado de uma realidade espiritual. É isso que Jesus faz nas parábolas. Ele está tentando ensinar uma verdade profunda, uma verdade espiritual, uma verdade que talvez por ser celestial, invisível, seja difícil para as pessoas entenderem. Então ele pega uma história aqui da terra e joga ao lado dessa verdade celestial para explicar, para abrir as nossas mentes, para nós podermos entender a verdade mais importante, permanente, eterna, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos o reino dos céus. Então, vamos explicar o que é o reino dos céus. Algumas pessoas acham que o reino dos céus é só lá no céu, quando nós vamos chegar lá. Sim, isso é reino dos céus. Mas, na verdade, reino dos céus é a mesma frase, é o mesmo significado de reino de Deus.
Então, o reino dos céus é o lugar onde Deus reina. Reino de Deus é o rei, né? Ele é o rei a quem pertence o reino. E nós fazemos parte, nós entramos, nós temos esse reino dos céus quando nós passamos a servir a Deus como rei. O reino de Deus, o reino dos céus, não é um lugar geográfico, é um lugar composto de pessoas que estão servindo de corpo e de alma ao Criador. Então, Jesus, ele falou, eu vim para mostrar para vocês o reino. Vocês vão entrar no reino. O reino está próximo. Ele está falando que Deus, ele reina hoje. E quando nós nos submetemos a ele, nós passamos a fazer parte deste reino. Agora, quando Jesus voltar e ele for manifestado em toda a sua glória, nós também seremos, nós vamos vê-lo face a face, e nós também seremos manifestados em glória, e nós vamos estar transformados com corpos novos, celestiais. Aí realmente vai ser uma manifestação completa do reino de Deus, ou do reino dos céus. Mas enquanto nós estamos por aqui, nós temos que nos agarrar nessas verdades que Jesus ensina através dessas parábolas. Então, a primeira parábola é do tesouro escondido. O tesouro escondido no campo. Então, tem um tesouro oculto no campo e um homem acha, depois ele esconde, o campo não pertence a ele, mas aí ele vai e vende tudo para comprar aquele campo. Parece meio esquisito, né, essa história. Mas veja só, naquela época, não havia Banco do Brasil, a Caixa Econômica, onde você pode pegar suas riquezas e depositar lá e eles guardarem seguros. Então, alguém que tem uma certa riqueza, muitas vezes eles enterravam. Achavam um canto escondido no seu terreno, enterrava, colocava lá e só o dono sabia onde era. Mas e se o dono morrer de repente? E se ele não deixar, né, o mapa do tesouro? Então, seus descendentes nem sabem que aquele tesouro está lá e vendem o campo, e o campo passa para outra pessoa, depois para outra. E os donos dos campos nem sabem o tesouro que tem dentro da sua propriedade. E muitas vezes o mundo está vivendo assim. O mundo está vivendo, correndo atrás de riquezas temporárias, sem saber que a riqueza verdadeira, permanente e eterna, Jesus Cristo, a Bíblia revela, eles nem sabem que tem tão perto deles o reino de Deus. Então, Jesus disse, vamos supor que um homem, né, foi contratado para fazer uma colheita nesse campo. Aí ele estava lá cavando no campo e pá, encontra um tesouro. Ele sabe que esse tesouro, pertence ao dono do terreno. Mas o dono do terreno nem sabe o que ele tem. Então ele esconde e deixa lá, né, o tesouro, e ele vai e vende a sua casa, vende tudo que tem, todas as suas propriedades, o seu negócio, vende tudo. E chega para o dono e diz, ei, eu quero comprar o seu campo. E o dono diz, eita, então, preço tal, e ele diz, tá, pronto. E ele passa a ser o dono do campo e do tesouro. Jesus Cristo está falando aqui que o reino dos céus, o reino de Deus, a salvação, o evangelho, todas essas coisas boas que Deus tem para nós é tão precioso, tão rico, tão maravilhoso, que vale a pena vender tudo para chegar. E o próprio Jesus fez isso. Já parou para pensar nisso?
Jesus Cristo, um homem aqui na terra, e ele viu o tesouro que é o reino dos céus. E ele vendeu até a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida. E quando ele fez isso, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou e Deus deu o reino a ele. E hoje ele está reinando. E nós queremos participar, nós queremos ser deste reino de Deus, este reino do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, é como um tesouro escondido. Vende tudo para ter. Sabe, ele fala, se você virar a sua Bíblia em Mateus, né, para o capítulo 16, versículo 26, ele diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O mundo inteiro tem o valor da sua alma. E nós só realmente temos o valor da nossa alma no reino de Deus, no reino dos céus. A segunda parábola é a parábola da pérola preciosa, a pérola de grande valor. Jesus diz, olha, tem um negociante e ele compra, ele vende pérolas, artigos de valor, né? E ele achou uma pérola de grande valor, uma pérola perfeita. E ele quer tanto aquela pérola, só que é muito mais caro do que o dinheiro que ele tem. Então, ele quer tanto essa pérola, que ele vai, vende casa, vende tudo que ele tem, vende tudo e possui, para comprar a pérola. Nesta parábola, Jesus está falando de valores. O que o negociante está procurando? Alguma coisa de valor. Ele vê uma pérola pequena ali, ali tem valor. Ele vê outra, ali tem valor. Ele vai comprando e negociando, mas quando ele encontra o reino dos céus, ele diz, essa pérola é de extrema valor. Eu vendo todas as minhas outras pérolas, todas as outras coisas que eu tenho dado valor na minha vida, não valem nada em relação à pérola preciosa. E a gente vê em nossas vidas, as pessoas e nós mesmos dando valor a pequenas coisas aqui e ali, coisas que vão enferrujar, coisas que vão, sabe, quebrar, coisas que vão nos dar dor de cabeça. E essas coisas no mundo têm valor, mas é um valor temporário, pequeno, mas o valor do reino dos céus, do reino de Deus. Deus, a sua presença, a salvação e perdão dos pecados em nossas vidas, nos fazendo viver eternamente, é valor além da nossa imaginação. Vender casa, vender tudo, sabe, dizer não a si mesmo, sabe, vender os seus sonhos, vender os seus, sabe, sua carreira, vender tudo para comprar esta. Mais uma passagem, agora dessa vez, do apóstolo Paulo, e ele falando um pouco sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Porque ele começou a enumerar todas as coisas de valor que ele tinha na vida dele, que ele era judeu, ele era, sabe, hebreu dos hebreus, ele era zeloso pela lei, ele, sabe, eram todas essas coisas. Um homem muito respeitado dentro do seu povo, em versículo 7 diz,
mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu devo considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E o que ele está dizendo é: não tem nada no mundo inteiro mais valioso do que o reino dos céus. Essa mensagem que nós temos que captar dessas parábolas e viver. Não, nada neste mundo pode impedir que a gente chegue ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, vamos avaliar em nossas vidas o que está tomando lugar de Jesus Cristo em nossas vidas. E seja o que for, coloca de lado para que você tenha um caminho desobstruído a Jesus Cristo. A terceira parábola é um pouco diferente. A terceira parábola, em Mateus 13, versículo 47, o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Eu já vi isso acontecer. Eu estava numa praia e lá estavam os pescadores, uma rede enorme, uns puxando desse lado, outros puxando daquele lado, né? E puxando, e puxando, e puxando. E finalmente, quando chegou a rede, a praia estava cheia de todo tipo de coisa. Gasto, tinha lixo, tinha peixes, tinha camarão, tinha todo tipo de coisa. E eu vi, sabe, um peixe que não prestava para o comércio, para comer, eles jogavam fora. E um peixe que era bom para comida, para vender, aí eles botavam no cesto. Vi exatamente isso. E Jesus, com certeza, andando com pescadores, tinha visto esta cena também. E ele disse que o reino dos céus é essa rede. A rede passa pelo mundo e vai pegando pessoas. Só que nem todo mundo que entra nessa rede, que entra ou entra na igreja, realmente é um bom peixe. Nem todo mundo que está na igreja, no meio do povo de Deus, está comprometido de alma para com Cristo. E muitas vezes tem pessoas que estão até no meio para causar confusão, para causar, sabe, problemas, e que realmente não estão comprometidos. Realmente não fazem parte do reino. Então, quando no dia final, aqui fala, né? Aí vem a explicação. Assim será na consumação do século. O século aqui não é 100 anos. O século aqui é a era. No final da era, no final dos tempos, quando Jesus voltar e os anjos pegarem as pessoas, eles vão separando quem realmente é de Cristo e quem não é. Ele vai separar quem é bom e quem não é. Alguém está enganando, sabe, a igreja, orando bonito, cantando bonito, fazendo a leitura bonito, sabe, mas não adianta enganar a Jesus, que ele sabe quem realmente pertence a ele, quem realmente vive para ele. Então, ele vai ficar com os dele.
e os que são rejeitados serão lançados fora. Na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu creio que para uma pessoa, a maior tristeza vai ser ter tido o reino de Deus na sua frente e nunca realmente fazer parte. E ver que no final perde tudo. Essa deve ser a tristeza maior que existe. Pensar, eu estou fazendo o meu mínimo para seguir a Deus, é o mínimo que eu preciso fazer para entrar nos céus. E se enganar que Deus, Ele quer um povo por completo e não só um mínimo. Nós queremos ser um povo que segue a Jesus Cristo com tudo. E quando chegar aquele dia que Jesus voltará, a gente não vai ter medo, porque nós sabemos que, em primeiro lugar, em nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos por nossos próprios atos de bondade. Nós somos salvos pela graça de Deus. Se não fosse isso, nenhum de nós seríamos bons. Mas Jesus Cristo, Ele diz, venda tudo, faça tudo, busque o valor maior, porque o valor do reino dos céus é maior do que toda a riqueza no mundo. Temos que nos espelhar em Jesus Cristo, que disse não à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Não devemos nos espelhar em pessoas que se dizem cristãos, mas não vivem a vida de um cristão. Não entregaram a vida a Cristo como faz um verdadeiro discípulo. Essa é a mensagem dessas 3 parábolas, é de grande valor. Então, aproveite este grande valor, porque se você não conseguir esse grande valor, que é a salvação pela graça de Deus, você vai ficar muito, muito, muito arrependido, muito triste, e será tarde demais um dia. Então, Jesus, no final de falar todas essas parábolas, ele perguntou aos seus ouvintes, e esta é uma pergunta que serve para nós também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os discípulos naquela época disseram sim. Eles entenderam? Provavelmente não. Você está entendendo? Eu espero que sim, mas talvez você ainda precisa meditar para entender como estas verdades vão mudar a sua vida. Como vai mudar o valor da sua vida no dia a dia de Jesus. Onde ele fala que um escriba, alguém que entende sobre o reino dos céus, é como um pai de família que vai para o seu tesouro, sua riqueza dentro da sua casa, e ele vai tirando coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, ensinamentos velhos de muito tempo atrás, ensinamentos novos que as pessoas estão descobrindo pela primeira vez. Jesus Cristo é esse escriba que está nos ensinando sobre o reino dos céus. Talvez eu estou servindo como esse escriba, esse professor sobre o reino dos céus para você, tirando coisas que são muito velhas, mas talvez para você sejam uma coisa nova. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Esse texto realmente Jesus chama a atenção para a questão do valor do reino do céu, né? Porque um dia isso tudo vai passar, né? O que vai ficar é o reino de Deus lá no céu eternamente. Então, é interessante notar que essas 2 parábolas do tesouro e a parábola da pérola, ela está no meio de 2 parábolas
que fala do dia final, né? Interessante, né? Jesus vem falando do julgamento, da condenação, salvação, né? E aí entra com as duas parábolas do tesouro e da pérola, e depois entra mais uma parábola da rede, falando da consumação. Por que essa parábola do tesouro e da parábola está no meio de duas parábolas que tem a ver com julgamento e condenação, né? Então, a coisa mais importante hoje é estar no reino dos céus e viver nesse reino, porque um dia, Deus vai levar esse reino para o céu, né? Então, quem estiver fora desse reino, ou até dentro dele não vivendo corretamente, né? Assim, então vai ter um grande prejuízo lá na frente, né? Porque no dia do julgamento a gente vai ver a importância de estar no reino dos céus, vivendo nesse reino verdadeiramente, com fidelidade. Porque no dia final a gente vai ver como é importante estar nesse reino, né? E a recompensa final. Então, Boa colocação. Sabe, as pessoas podem olhar para você e dizer: você está perdendo a sua vida. Você está perdendo a sua vida, não está aproveitando a sua vida, vivendo atrás das coisas de Deus. Você está perdendo a sua vida. E Jesus disse: quem perde a sua vida, ganhará. E esse ganhará, realmente, quando Jesus voltar, o julgamento, a palavra final. Aí todo mundo vai ver, não importa se você é o mais rico, se você é o mais inteligente, todo mundo vai ver que a vida só terá valor se nós estivermos no reino de Deus. Então, é boa colocação. É bem interessante a parábola do joio e da rede, e no meio, mostrando o grande valor que é o reino dos céus. Que a irmã falou que é um grande desafio, né? Então, eu vejo que você colocou esse cântico, está no contexto da parábola. É um grande desafio a gente entrar no reino. Então, temos que nos esforçar cada dia. Não se limitar no esforço, achar que já esforçou o suficiente. Tem que realmente enfrentar o grande desafio e ir em frente, né? Na pérola, né, de grande valor, né? Pense em alguma coisa que atrapalha a sua vida cristã, atrapalha a sua caminhada. E define, então, ou faça alguma coisa para que não atrapalhe mais. Porque a pérola de grande preço, o reino dos céus, é de grande valor. Vamos fechar o momento com uma oração. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento sobre o reino dos céus. Nós, Pai, queremos buscar o teu reino em primeiro lugar. Tantas coisas nesta vida estão gritando, chamando as nossas atenções, nos tirando, nos distraindo, tirando a visão daquilo que é mais importante. Mas hoje, Pai, nós vimos que não há nada mais importante do que o reino dos céus. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a compreender isso. Nos faça, Senhor, viver isso. Nós queremos, e muitas vezes nós não sabemos como, mas nos ajude, Senhor. Seja glorificado em nossas vidas. Seja glorificado em nossas famílias, Pai. E que possamos viver eternamente com Jesus Cristo, contigo e com todos os santos no reino do céu. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.